Boa tarde a você que está nos ouvindo. Eu quero agradecer a sua atenção e quero dizer que hoje eu estou aqui ao lado da Aline, que é supervisora de atendimento da Biblioteca Mário de Andrade, aqui no centro de São Paulo. A Biblioteca Mário de Andrade é um referencial de cultura, não só em São Paulo, como no Brasil. E eu fico muito contente por esta oportunidade, porque vocês que estão nos ouvindo vai ter uma experiência com alguém que milita e convive dentro desse estabelecimento aqui da Biblioteca Mário de Andrade. A Aline, que está aqui ao meu lado, ela vai falar um pouco a respeito da vida dela, como ela entrou nesse meio de trabalho, como ela entrou nessa carreira, o que fez com que ela despertasse para esse segmento de atuação e falar um pouco sobre ela, para nós começarmos como uma fase introdutória dessa entrevista a respeito da importância da leitura e de conhecer uma biblioteca. Tudo bem, Aline? Tudo bem. Você poderia falar para nós um pouco o que motivou você seguir, a raia dessa carreira, o que fez você ver nesse horizonte uma mulher jovem como você a decidir a estar nesse ramo de atuação? Fala um pouco de você, como foi essas decisões e o porquê de você estar aqui dentro desta biblioteca. Bom, do mesmo jeito que as pessoas por aí escolhem ser advogado, professor, médico, eu escolhi ser bibliotecária. Eu tenho uma relação afetiva muito grande com o livro, com a leitura e com a informação em si. E eu resolvi, quando estava na época do vestibular, tinha 18 anos, que eu queria fazer biblioteconomia. Não é de conhecimento de todo mundo, mas existe uma graduação que varia entre 4 e 5 anos, onde você estuda para ser bibliotecário. E foi justamente isso que eu fiz. Como eu vim parar aqui na Biblioteca Mário de Andrade, é até engraçado. Quando eu estava no último ano da faculdade, a minha mãe me deu de presente a inscrição no concurso público. Eu nem sabia que a prova ia acontecer, eu fiquei louca de raiva e um belo dia eu acordei de manhã, eu tinha que fazer a prova e eu estava fazendo o meu TCC para poder me formar, enfim, fiz a prova, passei também, não soube, alguém leu no Diário Oficial, me avisou. E aí, quando eu fui tomar posse do meu cargo, eu tinha uma lista de lugares para escolher devido à minha colocação. E eu resolvi escolher a Mário de Andrade por conta da seção de artes da biblioteca. A leitura e as artes são coisas que realmente me apaixonam e sempre me apaixonaram. E eu adoro trabalhar na área de atendimento ao público, porque vejam só, como todas as outras carreiras, a biblioteconomia tem várias áreas, né? Tem um pessoal mais técnico, que é quem cuida de colocar etiqueta nos livros, de fazer o registro deles dentro dos sites onde as pessoas procuram. E tem um pessoal que trabalha no balcão de atendimento, fazendo a carteirinha, indicando o livro para as pessoas usarem. E é isso que eu gosto de fazer, por isso que eu trabalho exatamente nesse setor aqui dentro da biblioteca. Veja que interessante, o que agora a Aline acabou de discursar a respeito do futuro da vida, Quando estamos falando de futuro, estamos falando do que pode acontecer na minha vida, na vida da Aline e também na sua vida, O objetivo deste vídeo é fazer com que você entenda a importância de você conhecer a biblioteca. Eu frequentei aqui a Biblioteca Mário de Andrade há 32 anos, 34 anos atrás. Quando nós entramos aqui no saguão da biblioteca, tem até hoje um monumento da deusa Minerva, que é representante da leitura, Ou seja, a deusa da sabedoria. Uma das coisas mais importantes que eu acho nesse símbolo que existe nesse monumento é que está na pessoa de uma figura feminina, E uma das coisas mais interessantes é que essa figura ela está descalça, Ela representa a sabedoria, porém ela está descalça, ela tem uma representatividade de humildade e que pode levar muitos de nós, através da leitura, a nos enriquecer. A leitura, para você ter acesso a ela, na minha opinião pessoal, é você ter um gesto de humildade e de reconhecer que alguém que escreveu algo, que está dentro de um livro e que você começa a folhá-lo, alguma coisa você tem para aprender. Professora Aline, e você está como na atuação de atendimento, me desculpe, mas eu vejo uma pessoa na área de biblioteca como professora. Eu me recordo que quando eu comecei a frequentar a biblioteca, eu tinha dificuldade para fazer os relatórios de TCC. E não tinha instrução e nenhuma pessoa que me instruísse na universidade. A instrução que eu recebi foi de uma pessoa formada em biblioteconomia. Eu tinha dificuldade para escrever,
não entendia como fazer meus artigos, como fazer minhas resenhas, e foi uma pessoa formada como você em biblioteconomia que me ensinou a ter o hábito de não só ler eu já tinha, mas não sabia escrever. Então eu fui educado por uma pessoa e desde então eu só tiro 10 em tudo que eu escrevo. Olha, que beleza. Então eu tenho que me sentir honrado perto de uma pessoa que tem a formação em biblioteconomia. Eu quero também que você fale um pouco sobre a Biblioteca Mário de Andrade para as pessoas e que você fale como que funciona aqui no centro de São Paulo a Biblioteca Mário de Andrade. Por favor. Então, a Biblioteca Mário de Andrade, ela é a segunda maior biblioteca do país. Ela perde em tamanho de acervo só para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, porque vejam bem, a Biblioteca Nacional, que fica lá na cidade do Rio de Janeiro, ela tem um papel que é chamado entre a gente de depositário. Todos os livros que são publicados no Brasil tem que ter um exemplar dele lá na Biblioteca Nacional guardadinho. Isso não é o caso da Mário de Andrade. A Biblioteca Mário de Andrade é uma biblioteca na área das ciências humanas. Vejam só, ciências humanas, história, bastante literatura, arte, algumas coisas de filosofia, tudo isso faz parte aqui da coleção da biblioteca. E a biblioteca, por ser uma biblioteca grande, como eu acabei de falar para vocês, ela tem diversos departamentos, né? A gente tem uma parte que a gente chama de circulante, que é onde todo mundo, qualquer pessoa que tiver um comprovante de endereço, pode vir até o balcão, fazer sua carteirinha e levar os livros emprestados para casa. É uma biblioteca geral, você vai encontrar lá livro de medicina, de enfermagem, de literatura, de história, livro de time de futebol, de música. E aí a gente vai ter a outra parte da biblioteca que a gente chama as coleções de preservação. Esses materiais são materiais mais delicados, materiais muitas vezes mais antigos e por isso com mais rugas, né? Capa caindo, folha soltando. E esses materiais são para consulta local. Essas coleções, elas são mais especializadas. Então você vai ter lá uma coleção de artes com bastante material lá da história da arte no Brasil, que começa no fim da década de 40, 50. A gente vai ter uma coleção geral que conta com uma coleção de mais de 200 mil livros de literatura. O que representa essa coleção geral, né, na área de literatura? Você vai encontrar aqui diversos livros que aparentemente são iguais, mas são diferentes. Por exemplo, a gente pega Macunaíma, que foi publicado na década de 80, e Macunaíma, que foi publicado na década de 90 e nos anos 2000. Pelo menos ele vai estar escrito diferente, né, professor? Porque teve toda a reforma ortográfica, né? O verbo para que não tem mais acento, as capas diferentes que as editoras encomendam. No caso de literatura internacional, a gente vai ter vários livros em línguas diferentes. Por exemplo, tem Os Miseráveis do Victor Hugo, você vai ter a edição original em francês, mas você vai ter também uma tradução em inglês, uma outra tradução em português. E tudo isso faz parte de materiais que os pesquisadores, o pessoal que está da faculdade para cima, usa para pesquisar. Além dessa parte de cá que eu acabei de explicar, da seção de artes da coleção geral, a gente ainda tem um prédio de 15 andares só de jornais e revistas, que também são para consulta local. Você vai ter aqui o número 1 do estado de São Paulo, que nem chamava estado de São Paulo, chamava província de São Paulo. Interessante. A gente vai ter aqui todas as vejas, as cartas capitais guardadas, e aí esse material tem diferentes usos. Tem gente que está respondendo um processo judicial e que precisa de uma propaganda de um carro que foi vendido, mas também tem gente que vem fazer pesquisas históricas a respeito de alguma figura importante, e aí faz um levantamento nisso tudo. A biblioteca funciona basicamente, essa área onde as pessoas pegam emprestado, funciona de segunda a sexta, das 8h30 da manhã até as 8h30 da noite, e no sábado, das 10 da manhã às 5 da tarde. Essas outras coleções de preservação, onde os materiais não saem, tem uns horários mais restritos e funcionam, no geral, de segunda a sexta. Além de toda essa parte de livro, de pegar material emprestado, é importante, que eu esqueci de dizer, lá na circulante, além de livro, dá pra pegar filme emprestado. Que interessante. Filme e CD. Tem uns filmes super legais pra pegar emprestado, e com a mesma carteirinha que você faz lá na biblioteca do bairro da sua casa, do CEL,
a carteirinha de lá vale aqui também e vice-versa. A gente tem ainda uma programação cultural que envolve o quê? Mostra de filme, a gente tá agora nesse momento com os filmes árabes passando na biblioteca, a gente tem apresentação de teatro, a gente tem roda de leitura. Como funciona a roda de leitura? Você pode vir pegar um livro emprestado na biblioteca e depois vir trocar com outras pessoas o que você tá lendo, inclusive pegar a indicação de coisas que as outras pessoas estão lendo e trocar. É uma coisa bem legal para descobrir grandes histórias dentro da Circulante. Então a programação cultural normalmente funciona durante a semana no fim do dia, depois das 7, né, que é o horário que as pessoas já saíram do trabalho, da escola, ou nos sábados durante o dia, de manhã e à tarde. Então, de maneira bem geral, é como a biblioteca funciona. Veja bem, a importância de darmos atenção ao que a Aline acabou de discorrer. O importante é você entender que essa informação pode levar a você a se tornar uma outra pessoa. Não existe uma outra forma de você adquirir conhecimento que não seja através da leitura. A leitura ela tem uma importância muito grande. Todo o conhecimento, na sua maioria das vezes, estão registrados, né, nos livros, em tratados, em documentos. E aqui na Mário de Andrade é um local onde você poderá ter acesso a muitas informações, como ela disse. Ela disse que poderíamos encontrar notícias de alguns jornais, periódicos, de algumas revistas. A Aline também comentou da importância dos dias e dos horários que você pode vir de segunda a sexta aqui nesse estabelecimento. E também disse das atividades culturais, né? Aqui está acontecendo nesse momento, está tendo apresentações de filmes árabes, né? E veja bem quantos conteúdos importantes você pode adicionar na sua vida. Eu penso que é muito importante ter um comentário da Aline, e eu gostaria que ela se estendesse um pouco mais para responder umas 2, 3 questões. Você poderia falar para os nossos ouvintes desse vídeo como você, como pessoa, vê a importância do livro e da leitura? Bom, primeiro, eu acho que é importante a gente entender que ler é uma coisa bacana, mas não é uma coisa simples. É igual estudar, né? É uma coisa que no começo vai exigir um pouco de esforço, vai exigir um pouco de concentração. E tem vários outros fatores que contribuem, né, para você gostar de ler. Todo mundo tem o direito, gente, de pegar o livro do Mário de Andrade, começar a ler e não gostar, e pegar e ler depois. Como tudo na vida, cada vez que a gente lê um livro em épocas diferentes, a gente vai ter uma percepção diferente, a gente vai ter um entendimento diferente. Eu sou uma pessoa completamente apaixonada por livro e por leitura, porque vejam só, ele faz parte da minha vida desde quando eu era pequenininha. A minha mãe e o meu pai sempre trabalharam fora e eu ficava com os meus avós. O meu avô é nordestino, vejam só, que é outra coisa que eu acho que é importante dizer. Não é coisa de gente muito rica e abastada gostar de estudar e gostar de ler. Eu sou uma pessoa da periferia que cheguei até a Biblioteca Mário de Andrade por esforço. O meu avô, como eu disse pra vocês, veio do Nordeste pra cá, criança, ele era analfabeto, ele se alfabetizou sozinho, depois foi pra escola, e ele lia comigo todos os dias à tarde. A gente tinha o horário da leitura. Meu avô era taxista e ele trabalhava bem cedinho pra chegar em casa, né, à tarde, não trabalhar à noite. Então todos os dias, lá pelas 4, 4:30 da tarde, era o nosso horário da leitura. Então a gente ficava na laje, comendo fruta e lendo. E era um momento que a gente tinha de interagir um com o outro. Veja só, não quero abominar a televisão, mas como é que funciona uma sala de jantar à noite, todo mundo em frente à TV, né? As pessoas não conversam uma com as outras normalmente, né? Fica todo mundo olhando um pro outro. Meu avô e eu, a gente sentava, cada um lia seu livro e cada um contava um pro outro o que estava lendo. E chegou num determinado momento da minha adolescência em que eu lia o livro e meu avô também lia. E minha mãe também lia. Então a gente
sentava para conversar nós três juntos. E vou voltar a dizer, meu avô não foi para a faculdade, minha mãe não era doutora. Nós éramos pessoas que morávamos lá em Pirituba e que gostávamos de ler. Por quê? É o jeito, gente, mais barato que tem para viajar para qualquer lugar do mundo. Você pode viajar para onde você quiser com um livro na mão. Que interessante, né? Uma coisa que me deixa bastante surpresa é que no início do discurso a Aline comentou alguns clássicos, né? Falou de Macunaíma, citando Mário de Andrade. Ela citou Humberto Eco, Victor Hugo, citando Os Miseráveis, né? Quando a gente tem acesso à leitura, eu me lembro que quando eu era muito jovem, eu tive acesso a um livro, por exemplo, do Humberto Eco, que falava sobre a Rosa, né? Que era uma denúncia. E eu achei aquele romance um pouco pesado, eu não tinha um hábito de leitura e achava muito difícil a compreensão da denúncia, porque era uma tese, né? Ele escrevia como romance, numa linguagem, porém era uma tese que ele estava escrevendo. E também eu era um analfabeto acadêmico também na época, era apenas um leitor. Eu, quando tinha a idade das pessoas que estão assistindo, fui obrigada, que é outra coisa que é abominável. Ninguém tem que ser obrigado a ler nada, gente. Eu fui obrigada a ler Macunaíma, achei um horror, quis morrer. Aí, passou 4 anos, eu tava aqui na Mário já, e eu fui fazer um curso de História da Arte Contemporânea. E a professora falava de Macunaíma todas as aulas. Eu peguei o Macunaíma e li de novo e achei a coisa mais fantástica do mundo. Veja que interessante a comparação que a Aline está comentando. Eu também quero comentar a respeito do Humberto Eco, né? Quando eu li A Rosa, eu conheci uma linguagem, eu para mim mesmo disse, não vou ler nunca mais Humberto Eco, nem romance eu quero ver. Certo dia, eu tive acesso a mais 2 outros livros, 2 obras desse escritor. Eu tive a oportunidade de ler Realidade Cotidiana, onde ele escreve como um redator, como um jornalista. Eu desconhecia que ele era um jornalista e a linguagem era direta, objetiva. E eu falei, como que eu posso estar lendo esse autor que, ora, num outro título, num outro livro, eu não consegui ter paciência para ler e agora eu não quero desgrudar do livro. E depois, mais lá na frente, eu li um livro dele de método de pesquisa científica. E depois tive a oportunidade de conhecer Humberto Eco dando entrevistas. Passei a ser um fã desse sujeito, que no primeiro instante, no primeiro livro, eu fiquei até um pouco abismado de falar, será que devo ler ou não, ou continuar? Por que estou falando isso e aproveitando o ensejo do que a Aline comentou a respeito de Macunaíma, as 2 versões? Porque o livro é isto. Dependendo do momento que nós estivéssemos vivendo, ou no passado, ou no futuro, a interpretação que nós podemos ter do que estamos lendo pode ser bastante diversificada. Totalmente. E vai te levar a um novo horizonte, a um novo caminho. Bom, eu quero concluir com mais 2 perguntas, né, falando aqui com a Aline. Aline, eu fiquei muito contente de você ter falado, principalmente a respeito da importância do diálogo, do seu avô, dos seus familiares perante a mesa, o hábito de que cada um tinha o hábito de ler um título diferente, porém existia uma coisa que pouco se existe hoje em dia, e quero motivar você que está me assistindo, que tem filhos, ou você que faz parte de uma família e tem a oportunidade de estar à mesa, de por que não, em vez de ouvir um rádio ou uma televisão, ficar assistindo alguma coisa, por que não começar a ter jornais, revistas, livros e ter o hábito desse diálogo, de indagar um ao outro a respeito do que está lendo? Qual é a pergunta que eu tenho para falar para você? Me restam 2. Eu quero que você fale para os nossos ouvintes desse vídeo, as pessoas que estão nos assistindo. Você acabou de falar como que foi criada, né, o hábito e o desejo da leitura e de gostar de livros. O que você teria para falar para incentivar e encorajar pessoas que não têm o hábito de leitura e como ela pode adquirir esse hábito de ter amor pelo livro e pela leitura? Que difícil. Eu acho que primeiro a gente precisa descobrir o que a gente gosta, né? É igual comer. A gente sabe que a gente não gosta de cebola, então a gente vai comer cebola. Eu não gosto de drama, então eu não vou ler romance dramático. Mas eu gosto de filme de terror, então eu vou descobrir os autores que escrevem terror. Eu nunca peguei um livro grande e li. Começa com Turma da Mônica, qual que é o problema? Né? Pega o Calvin, que é um outro
sujeito que escreve uns quadrinhos incríveis. O importante é começar. Se nunca der o primeiro passo, não vai dar certo. Descobrindo o que você gosta, certamente você vai conseguir chegar num livro que vai te agradar. Pra você que gosta de filme de terror, pega lá os livros do Stephen King. Duvido que ninguém que tá assistindo nunca tenha assistido O Exorcista. Pega o livro do Stephen King, lê O Exorcista e vocês vão descobrir que o livro é muito mais legal. E além de ser mais legal que o filme, sabe qual é o lance? Você pode imaginar a menininha do jeito que você quiser. Se você quiser que ela seja negra, como você, ela pode ser. Se você quiser que ela seja ruiva, como o do lado pode ser. Se você quiser que ela tenha um cabelo azul, ela vai poder ter. E pra você que gosta dos romances, né, românticos, pega o Primo Basílio. O Primo Basílio é fantástico, gente. O Basílio escreve umas cartas maravilhosas pra Luísa. E pra você que também gosta de literatura erótica, ao invés de assistir aqueles filmes pornô, pega o Primo Basílio e dá uma olhadinha nas cartas que a Luísa, ou melhor, que o Basílio manda pra Luísa. Tem a Madame Bovary, que é o livro que inspirou o Primo Basílio, que é ainda melhor. Então, tudo é uma questão de descobrir o que você gosta para a partir daí começar. E não precisa ficar preocupado em não ler o livro até o fim. Eu não gosto de toda essa lista de clássicos que as pessoas impõem. Gente, não precisa. Eu sou uma pessoa que leio de tudo que me aparece nessa biblioteca. Eu li A Culpa é das Estrelas, mas não é o livro mais escrito não, viu, professor? Mas tem outras coisas muito mais legais da mesma temática, como, por exemplo, Oscar e a Senhora Rosa. Anota aí, Oscar e a Senhora Rosa. É um livro de um filósofo francês que conta a história de um menininho que tá num convento. Ele tá internado porque ele tem câncer igualzinho, Culpa das Estrelas. E ele conhece uma enfermeira que ensina ele a escrever cartas para Deus. O livro conta a história do cristianismo. Que interessante, veja só, né? É importante a voz aqui da Aline, porque está descortinando o que é uma experiência que não é minha, mas sim de uma pessoa que está vivendo no meio dos livros, que buscou, me parece que além de ter uma formação, uma graduação, parece que tem vocação, uma pessoa que faz aquilo que gosta, né? A gente percebe na voz dela que é uma pessoa que tem amor à leitura. Veja bem, eu penso que uma pessoa que lê, eu gostaria que você fizesse um comentário. Eu li ou alguém comentou, não me lembro bem ao certo, a respeito de um assunto que, por exemplo, diz que o matemático, né? Eu faço uma graduação de matemática também, diz que o matemático não é uma pessoa que tem muito poder, porque ele tem o hábito de decodificar as coisas e descobrir já o que existe, né? De ver as medidas. Mas o escritor, normalmente ele começa com aquela pessoa que tem o hábito de ler e interpretar as coisas. Eu penso que a pessoa que lê e o escritor tem muito poder, porque ele pode matar o personagem, ele pode dar vida, ele pode transcorrer. Eu acho que ele tem muito mais poder do que aquela pessoa que está no circuito das exatas, embora as exatas são ciências muito importantes para a vida. Eu gostaria aqui de falar e perguntar, aliás, para a Aline, o que ela pensa, se ela escreve, se ela tem intenção de escrever, o que ela vê de importância para alguém, a leitura, o que pode projetar num futuro escritor e se ela escreve. Uma orientação dela antes das considerações finais. Eu não escrevo, assim, eu sou uma pessoa que gosta de experimentar literatura. O pessoal lá do Balcão da Circulante ri de mim às vezes, porque eu falo isso. Porque eu experimento igual se experimenta chocolate. Eu vou lá no balcão, eu vou lá nos corredores, olho os assuntos e eu gosto de pegar sempre os menos prováveis. Há uns 6 meses atrás, por exemplo, eu descobri um romance policial turco. Ficou todo mundo... E eu convenci todo mundo no balcão a ler e foi incrível. Então, eu não costumo ler. Eu sou uma amadora. Eu tenho muitos amigos que escrevem. A minha melhor amiga, assim, pessoal mesmo, bibliotecária como eu, largou a profissão pra viver de escrita. E eu sou a cobaia dela. Então, eu leio, faço considerações, mas não que eu escreva, né, coisas na área de literatura. Acho que nesse aspecto talvez eu seja um pouquinho mais técnica. Eu realmente acho que o livro e a leitura, eles podem modificar as pessoas em todos os aspectos. Sim, como você falou anteriormente,
um instrumento de poder, porque veja só, quanto mais você lê, mais você aprende, e falando bem às claras, menos as pessoas te passam para trás. Quanto mais você lê, mais você consegue entender as coisas que as pessoas querem dizer, mas não dizem. Aquele panfleto do banco que você precisa fazer a conta, aquele contrato de empresa que às vezes quer te passar para trás. Isso tudo você vai adquirindo conforme você vai lendo literatura mesmo. Eu acho muito bonito as pessoas que vivem disso e trabalham com isso, mas eu realmente não escrevo, eu sou uma pessoa que experimenta, assim, como cliente de restaurante, que não cozinha, mas gosta de experimentar dos pratos. Veja que interessante, foi muito interessante o que ela acabou de dizer a respeito de você se tornar, Aline, uma pessoa mais clínica. A leitura, ela não está somente nos livros, né? Ou ela deixou bem sintetizado que a leitura se encontra nos contratos que você tem que assinar, no contrato de locação de um imóvel, no contrato de compra e venda de qualquer bem que você queira adquirir. Quer dizer que a leitura, ela vai te dar para você condições de ser uma pessoa não somente crítica, mas também uma pessoa clínica diante daquilo que vai estar dentro de um documento escrito ou digitalizado por alguém. Você vai aprender a ter uma mente equilibrada e saber conduzir as coisas que estarão te envolvendo, como ela disse, um panfleto de informação, um panfleto de um evento, um panfleto de uma propaganda qualquer. Você vai conseguir se situar através dessas gravuras e das coisas que estão escritas ali como informações, se elas realmente, até que ponto elas são verdadeiras ou não, ou você pode aceitar o que está escrito. Eu fico muito contente de estar aqui conversando com a Aline, estar aqui na Biblioteca Mário de Andrade, porque eu sinto que a informação ela tem muita valia. Você hoje que está nos ouvindo, algo está sendo acrescentado na sua vida. Eu vou pedir para a Aline fazer a consideração final, antes de eu agradecer o tempo que você está nos dando. Aline, por favor, se sinta à vontade, você faça as suas considerações finais para as pessoas que estão nos ouvindo. Esse vídeo ela tem um título, né, que é a importância da leitura para a sociedade. Por favor, fique à vontade. Bom, gente, a minha consideração final vai ser a seguinte: se vocês ficaram curiosos para conhecer a Biblioteca Mário de Andrade e para descobrir os livros que vocês gostam de ler, vocês podem vir aqui durante a semana, entre as 9 e 5 eu tô aqui, e todo o último sábado do mês eu tô aqui também. Então vocês vão poder vir até a biblioteca, pedir para me chamar lá no balcão, que eu vou ter o maior prazer do mundo em mostrar todos os Stephen Kings para vocês, todas as Agatha Christies e também todos os Macunaímas e todos os Mários de Andrade. Essa é a minha consideração final. Veja que ela fez aí uma indicação de alguns autores e escritores brasileiros, um ou outro estrangeiro. Eu quero dizer que o objetivo nosso aqui é que você saiba que nós queremos contribuir para que você sempre pense que você tem uma mente brilhante, que você que está nos ouvindo, você pode também ocupar os melhores lugares na sociedade. Sim. E acredite, você que está nos ouvindo, um dia você pode também ensinar os mestres. É isto o que nós queremos e orientamos a você para que você tenha uma vida bem-sucedida. Muito obrigado pela atenção, obrigado, Aline. Imagina. E até logo mais. Um abraço a todos.